pessoal, tudo bem? Eu tô aqui hoje para falar sobre o Maio Roxo. Bom, o Maio Roxo é o mês da conscientização a respeito das doenças inflamatórias intestinais. Eu sou psicóloga, trabalho na Universidade Federal de Goiás e eu sou portadora de doença inflamatória intestinal desde os 20 anos. Hoje eu tenho 55 anos. Quando eu adoeci, na década de 80, a gente não tinha os tratamentos que tínhamos hoje. E eu tive retocolite, tenho, né, porque é uma doença incurável, e a minha doença ficou clinicamente intratável, e aos 35 anos eu fui submetida a uma ileostomia. Anos depois eu também fiz amputação do meu reto, porque a doença voltou no reto, então eu sou uma ileostomizada definitiva. Eu vou comentar um pouco sobre os aspectos psicológicos dos pacientes com doença inflamatória intestinal, porque foi talvez a minha caminhada, eu ter decidido me tornar psicóloga, me parece que teve a ver com a minha caminhada como paciente também. Aos 35 anos eu fiz a minha cirurgia e na época eu fui aposentada por invalidez. Então, eu não estava trabalhando, né, como eu trabalhava antes. E isso me proporcionou um tempo para fazer visitas, para fazer trabalho voluntário em algumas associações, e eu trabalhei bastante com isso. Então eu tive acesso a muitos e muitos e muitos pacientes, inclusive muitos pacientes de câncer, embora minha causa de ostomia não tenha sido câncer, tenha sido doença inflamatória intestinal. Eu trabalhei por mais de 15 anos como voluntária no Hospital do Câncer, e lá eu atendia pacientes, muitos pacientes, e na Associação dos Ostomizados de Goiás, muitos pacientes também. Lá na associação, a maioria dos pacientes era por câncer, mas nós tivemos também os ostomizados por doença inflamatória intestinal. Então, eu tive acesso a esses pacientes. E uma coisa que a psicologia é a minha segunda graduação. A minha primeira graduação foi letras, eu fui professora durante 15 anos, antes da aposentadoria. E aí, aos 47, eu decidi fazer psicologia. Meu filho já estava criado, eu estava me sentindo pronta a começar uma nova carreira. E por que eu digo que a minha escolha de ser psicóloga tem a ver com a minha caminhada como paciente? Foi porque, como paciente, quando eu estava sozinha, na época a gente não tinha as redes sociais, era muito solitário sofrer de uma doença inflamatória intestinal, eu não tive acesso a outros pacientes. Mas depois que eu comecei a trabalhar em associações, eu tive acesso a muitos pacientes em hospitais, e aí eu percebi que as pessoas adoeciam de modo diferente, não só fisicamente, mas emocionalmente diferente também. As pessoas morriam, quando chegava ao caso de morte, morriam de formas diferentes. As pessoas reagiam de formas diferentes ao adoecimento. E eu quis estudar isso. Eu quis estudar um pouquinho mais sobre o comportamento humano. E as questões psicológicas de qualquer doença crônica, eu vou falar especialmente a DI, elas são bastante complexas, porque elas envolvem um ser integral, né? Um ser que tem um ambiente, que tem uma história, que tem recursos afetivos, sociais, financeiros, e tudo isso envolve a forma como essa pessoa vai lidar com essa situação. Então, nós temos pessoas que são muito bem informadas, pessoas que têm condições de ter um tratamento adequado, pessoas que têm todas as ferramentas para ter um sucesso tanto no tratamento como na convivência com a doença inflamatória. Mas existem coisas mais sutis, mais subjetivas, né, que a gente chama da tal da subjetividade. Dizem que psicólogo só sabe falar de subjetividade. Mas é essa singularidade da pessoa, que envolve pessoas que têm características de personalidade, tipologias inclusive de personalidade diferentes, e isso já é da pessoa, né? Isso vem com a pessoa, e na medida que essa pessoa vai vivendo, ela vai tendo uma história a respeito disso. Então, algumas pessoas são mais resilientes, que é essa capacidade que a pessoa tem de se adaptar e de aguentar as pancadas da vida, e cai e depois se levanta. A gente faz muito a comparação com o bambu, né, que é uma árvore que aparentemente é frágil, mas quando vem a tempestade ela se dobra, mas ela não quebra e depois ela volta. Então, a gente fala de resiliência
Porque algumas pessoas têm uma resiliência já, parece até que já nasceram resilientes. Não é exatamente isso, elas tiveram um histórico de vida que também as fez dessa forma. Mas tem pessoas que não têm, são pessoas com muita dificuldade de aceitar a frustração, e é muito frustrante ter uma doença inflamatória intestinal. E agora eu vou falar com o paciente, é muito frustrante você ter uma doença que as pessoas não veem, aí você emagrece demais, aí as pessoas pensam que você tá anoréxica, você tá vomitando o que você come para emagrecer, ou elas pensam que quando a gente tá com aquela fadiga crônica, que é uma dos sintomas da DI, as pessoas pensam que você tá com preguiça, que você tá fazendo corpo mole. Então é uma coisa muito chata, muito difícil ter uma doença inflamatória intestinal. E fora o tabu, porque os sintomas da doença inflamatória intestinal envolvem muito intestino, fezes, diarreia, enfim, coisas que a sociedade não costuma conversar a respeito. Então, é difícil. Se eu tiver que dizer alguma coisa assim para você que convive com uma doença inflamatória intestinal ou com uma pessoa que tem doença inflamatória intestinal, não desconfirme a sua dor e não desconfirme a dor de quem tem essa doença, porque é muito doído para a pessoa quando alguém desconfirma aquilo que a gente está sentindo. Só a gente sabe das dores, das cólicas, do mal-estar, da fadiga, e dias bons, dias ruins, e a gente nunca sabe se o dia de amanhã é bom ou é ruim, ou será ruim. Então é algo muito difícil de lidar. E é importante que a pessoa tenha apoio psicológico, sim, e muito importante que tenha apoio familiar e social, e que a pessoa consiga ser acolhida nisso. Porque a gente pode, sim, com bom tratamento, ter uma vida normal dentro, né, daquilo que a gente precisa trabalhar para, tanto com relação à alimentação, atividade física, todas as coisas que a gente pode fazer para melhorar, e principalmente a adesão ao tratamento, isso é muito importante, mas ser acolhido é muito importante e muitas pessoas não o são. Então, talvez o aspecto mais psicológico mais importante que eu gostaria de frisar aqui é essa não desconfirmar a dor de quem tem uma doença inflamatória intestinal. É muito difícil, é frustrante, é dolorido, dá vontade de, tem dia que dá vontade de chutar o balde. Então, para que essas pessoas não chutem o balde, né, ajudem-nas a acolher também a sua própria dor e tenham paciência, tá? E a gente também tem que ter paciência com a gente e lidar com a DI de forma que ela não mande nas nossas vidas, mas que nós tenhamos controle sobre as nossas vidas na medida do possível e não vivamos em torno da doença. Que ela esteja ali, bem cuidada, bem tratada, bem olhada, confirmada, mas que ela esteja ali, no lugar dela, que nós não sejamos pessoas que são assim, retocolite ulcerativa, doença de Crohn, não. A gente tem isso, faz parte da nossa realidade, da nossa rotina, do nosso dia a dia, mas a gente é muito mais do que isso, né? Então é isso, eu queria deixar essa mensagem de muito afeto, de muita alegria de estarmos nesse Maio Roxo, para que a gente possa mostrar para a sociedade que a gente tem sim uma doença crônica, ela é incurável por enquanto, ela é autoimune, ela não é contagiosa, o preconceito dói, a desconfirmação dói e a gente precisa de apoio. Muito obrigada.